tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, com enfoque em disfagia. E o nosso tema da aula de hoje é a atuação fonoaudiológica à beira-leito. Então, como que o fonoaudiólogo atua com o paciente que está no hospital? Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode mandar para a gente que a gente está à disposição para te responder. Bom, a gente ainda não tem um consenso muito estabelecido sobre o ambiente hospitalar, qual a função do fonoaudiólogo ali. Então, a nossa maior premissa é o ambiente hospitalar ele é amplo e o fonoaudiólogo permeia praticamente todos os ambientes, né? Então, a gente tem fonoaudiólogo para atuar no ambulatório, na enfermaria, nas unidades de terapia semi-intensiva e intensiva. E as duas grandes áreas de atuação do fonoaudiólogo nesses hospitais são a disfagia e a linguagem. Existem os fonoaudiólogos hospitalares que trabalham com a questão auditiva? Sim, existem, mas são hospitais um pouco mais específicos, né? Existe uma ala ali da reabilitação auditiva, de reabilitação vestibular, de audiometria, dos exames, né, de audição. E aí o fonoaudiólogo é inserido nessa parte. Mas, no geral, a grande maioria dos fonoaudiólogos hospitalares vão atuar principalmente com a disfagia e com a linguagem, né, a comunicação desse paciente, principalmente ambulatório, enfermaria e as unidades de terapia semi-intensiva e intensiva. Por que é importante a gente entender esse ambiente hospitalar primeiro? Por quê? A gente tem o fonoaudiólogo inserido necessariamente dentro de uma equipe multi no hospital. Então, quando a gente for ver a avaliação em si, a anamnese e a avaliação em si, ela é muito parecida com aquela avaliação e anamnese que a gente faz dentro do consultório. É muito parecida, é uma avaliação clínica. Ela vai ser semelhante. Só que quando a gente está dentro do consultório, nós estamos mais limitados, porque geralmente é o fonoaudiólogo sozinho que está lá dentro. No hospital, o fonoaudiólogo vai ter o momento dele sozinho com o paciente? Sim, vai. Só que quando ele sair daquele quarto, quando ele sair do leito do paciente dele, ele tem toda uma equipe com quem ele precisa lidar. Então, a gente vai ter outros desdobramentos a partir disso. A gente tem um contato mais direto com os outros profissionais dentro do ambiente hospitalar, porque ele está todo mundo mais acessível, né? Não que na clínica a gente não tenha esse acesso. Temos também, só que ele é um pouco mais burocrático. Às vezes precisamos marcar uma reunião com o médico, falar pelo WhatsApp, e a presença física, ali fazer uma reunião física com outros profissionais no ambiente hospitalar, já é mais viável para nós. Então, o que o fonoaudiólogo hospitalar ele vai pensar majoritariamente? Ele tem 3 objetivos: prevenção, diagnóstico e reabilitação. Então, quando nós chegamos nesse paciente que está no leito, a gente pretende prevenir complicações. Então, uma possível pneumonia aspirativa, tem como prevenir? Faremos o nosso máximo para prevenir que esse episódio aconteça. É um paciente que pode piorar da disfagia? Tentamos prevenir isso. É um paciente que pode piorar a comunicação? Também vamos prevenir. Qualquer prevenção que a gente possa fazer, vamos priorizar isso. Mas também nós vamos diagnosticar. Às vezes não tem como prevenir. Principalmente as aspirações, que é o nosso grande foco, né? Um dos grandes focos da disfagia, às vezes nós não temos como prevenir. Mas se não dá para prevenir, a gente precisa diagnosticar. É necessário saber fazer um diagnóstico correto. Como que nós fazemos esse diagnóstico? Junto com o médico, o diagnóstico ele é mais médico mesmo, só que a gente auxilia, prestando atenção na ausculta, prestando atenção nos sinais, deixando a família em alerta. Se acontecer tais sinais, avisa alguém da enfermaria, avisa o médico, porque pode acontecer. Então, nós vamos diagnosticar
E o que cabe ao fonoaudiólogo diagnosticar dentro do hospital? As disfagias e as alterações de comunicação. As broncoaspirações, a gente vai diagnosticar se pode ocorrer ou não. Se ela já ocorreu, aí os exames de imagem e a avaliação médica vai nos dizer, mas nós podemos auxiliar, tá? Com um olhar clínico também falar, médico, dá uma chegadinha aqui, vamos analisar essa situação juntos. Mas o nosso grande diagnóstico se concentra nas disfagias e nas alterações de comunicação, principalmente pensando em pacientes neurológicos, em pacientes cardiopatas, em pacientes com demência, pacientes idosos, pacientes adultos ou até mesmo crianças com alguma comorbidade que podem vir a ter uma piora do quadro, pode ter uma alteração do quadro de comunicação. E comunicação e alimentação estão muito juntos, estão muito incluídos. Não dá tanto para a gente desassociar. Às vezes, precisaremos dar uma prioridade para a disfagia? Às vezes sim, porque, nossa, um paciente que acabou de ter um AVC, a gente consegue fazer um atendimento ali. A nossa principal questão é que o paciente coma. Vamos deixar o paciente nutrido. Vamos definir qual a via de alimentação. Depois a gente mexe com a comunicação assim que possível. Às vezes isso pode acontecer, né, numa escala ali de prioridade. Às vezes a disfagia ela vai ter um peso maior que as afasias, por exemplo, as disartrias, apraxias e afins. E, mediante o diagnóstico, reabilitar. Mesmo que não seja um hospital de longa permanência, em Goiás nós temos o Hospital CRE, por exemplo, que é um hospital de reabilitação, então o paciente se interna, semelhante ao Sara Kubitschek, por exemplo, que tem várias unidades. O paciente se interna, ele fica um período ali para se reabilitar. Depois ele pode até voltar a fazer as terapias, enfim. Mas salva esses pacientes, mesmo que seja um hospital de curta permanência, um hospital mais rotativo, por exemplo, o HC, hospital neurológico, alguma coisa assim, teremos que reabilitar esse paciente. Uma das nossas prioridades é reabilitar esse paciente. Reabilitar a alimentação, definir via de alimentação. É possível voltar uma via oral? Não é possível voltar essa via oral? E a comunicação. O nosso grande objetivo também é fazer com que esse paciente se comunique. Às vezes, o quadro dele não vai permitir que essa comunicação seja oral. Pode acontecer. Às vezes, a comunicação não vai ser oral. Mas esse paciente precisa se comunicar de alguma forma. Para isso, nós temos as comunicações alternativas. Quando comentamos lá no começo que o fonoaudiólogo está inserido numa equipe multidisciplinar, necessariamente a gente tem contato direto com todas essas especialidades. Então, a gente vai falar muito com a neurologia, com a geriatria, medicina intensiva, pediatria, neonatologia, cardiologia, pneumologia, otorrinolaringologia, oncologia, radiologia, gastroenterologia, infectologia, odonto. Hoje em dia, nós temos uma gama maior, né, da odontologia hospitalar, o que é excelente para nós. É uma parte, né, da saúde que ajuda bastante a gente dentro do hospital, tanto para prevenção quanto para reabilitação também. Os odontólogos têm feito um trabalho excelente, de grande expertise mesmo, e nos auxiliado bastante. Então, a gente tem esses profissionais aqui mais de primeiro contato, né? Diagnóstico e a parte de reabilitação, né? Com fisioterapia, enfermagem, farmacologia, nutrição, terapia ocupacional, psicologia. Então, todos esses precisam se alinhar para oferecer a melhor conduta, a melhor qualidade para aquele paciente. Porque não vai adiantar eu, como fonoaudióloga, pensar, nossa, esse é um paciente que teve um AVC e eu preciso fazer uma reabilitação da disfagia, porque a disfagia dele tá moderada. Mas aí chega a nutrição, e a nutrição toma uma outra conduta. Ah, não, é uma disfagia, mas tá tranquilo, vamos manter via oral. E às vezes é um paciente que não vai ser de via oral. Ou então o neurologista fala, cada um falando uma coisa, não vai dar certo. A gente não chega num objetivo comum do paciente, né? Então, precisa se falar a mesma linguagem, precisa todo mundo ter a mesma visão sobre o paciente.
faz uma reunião de equipe, cada um estabelece a sua meta e junto ajuda muito o paciente. Ele se recupera mais rápido, ele se reabilita mais rápido e ele tem uma alta mais rápida também. Por quê? O paciente ficar dentro do hospital também é angustiante para ele, independente da condição, né? É angustiante para o paciente, é angustiante para a família. Então, que a gente puder auxiliar esse paciente e esses familiares, a gente faz por onde, né? Então, a gente já descobriu o ambiente hospitalar, onde o fonoaudiólogo pode estar, que ele se insere em quase todos os ambientes. Às vezes, centro cirúrgico, eu não coloquei, mas às vezes a gente pode ser inserido no centro cirúrgico. Sim, às vezes vai colocar uma traqueostomia, uma GTT, fazer alguma cirurgia neurológica, qualquer coisa nesse sentido. Às vezes o fonoaudiólogo ele acompanha, tá? Nós podemos acompanhar, muitos profissionais são acessíveis para nós, eles deixam a gente acompanhar, mas para que isso aconteça, tanto no centro cirúrgico, quanto no atendimento ao beira-leito, a gente precisa conhecer as regras de controle de infecção hospitalar para ir ao leito. Por quê? Muitas vezes é um paciente que está com o que a gente chama de precaução de contato. O que é isso? O paciente ele está internado, ele tem algum micro-organismo dentro do corpo dele que é altamente contagioso. Pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria. E aí a gente precisa ter a precaução de contato, colocar o equipamento correto, colocar roupa correta, máscara, óculos, o que for necessário para atender aquele paciente. Então, a gente fez esse controle a gente fez esse controle, aí nós nos sentimos seguros e passamos seguranças para o paciente também, porque às vezes o fonoaudiólogo precisa avaliar 5 pacientes num dia. É muito, né? Para uma reabilitação, é muito paciente dentro do hospital. Então, às vezes pode acontecer contaminação cruzada. Às vezes nem é o paciente que está de precaução de contato, mas ele tem alguma coisa ali que pode passar para outro paciente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e se preparar, né, antes de entrar em contato com o nosso paciente. Sabendo disso tudo, o atendimento fonoaudiológico, ele precisa acontecer no menor intervalo de tempo possível. O paciente deu entrada no hospital, o quanto antes a gente conseguir avaliar esse paciente, melhor. Pode acontecer da gente precisar ir lá no pronto-socorro para já atender o paciente. Porque às vezes é um paciente que chegou engasgado, às vezes é um paciente que chegou de um AVC, às vezes é um paciente que chegou de um trauma que pode complicar a vida dele. O quanto antes nós conseguirmos atender esse paciente, melhor. Porque a gente tem um período ali de reabilitação, principalmente, sobretudo pacientes com AVC, pacientes neurológicos, que é o período de ouro de estimulação que a gente chama. Então, são ali os 6 primeiros meses. Quanto antes a gente conseguir estimular esse paciente, melhor a neuroplasticidade dele vai funcionar. Melhores caminhos neurais nós vamos conseguir para reabilitar esse paciente. Então, é muito importante o atendimento, não digo precoce, mas o atendimento a tempo, né? Precoce seria antes de acontecer alguma coisa. Mas se o paciente já está no hospital, um atendimento a tempo, né? Para que esse paciente se beneficie mais da reabilitação. Nossa, Ana, mas ele deu entrada no hospital, a gente só vai conseguir avaliar ele daqui 1, 2 dias. Tem problema? Não vai ter, é o tempo que você tem. Às vezes nós precisamos nos adaptar à realidade do nosso serviço, do hospital, à realidade do paciente, às vezes ele precisa esperar um pouquinho, ele está muito descompensado, lembrando sempre que o paciente precisa estar estável para que a gente consiga atender. Porque um paciente muito instável, ele não vai responder bem. A gente pode descompensar mais ainda esse paciente, colocar uma carga que não é necessária naquele momento. Então, espera esse paciente se organizar, e aí a gente atende. Mas o paciente estando estável, quanto antes a gente conseguir atender, para nós e para ele, melhor. E aí o paciente está liberado, posso atender esse paciente. Consegui me preparar, me paramentei, peguei tudo que eu preciso, e agora? Como que eu vou começar o atendimento desse paciente? A gente vai ver agora.
primeira coisa que a gente chega, independente do ambiente, independente se esse paciente está dentro da UTI, se esse paciente está no ambulatório, se esse paciente está na enfermaria, onde ele estiver. Primeira coisa, estado geral do paciente. Olha para o paciente e vê como que ele está. Ele está dormindo, ele está sonolento, ele está alerta, ele está acordado. Qual a postura corporal dele? Ele está deitado? Ele consegue só ficar deitado? Ou ele consegue se sentar? Ele consegue ficar em pé? Ele deambula sozinho? Ele deambula com ajuda? Ele precisa de ajuda para alguma coisa? Ele está independente? Não está? Observa o estado geral desse paciente. O que esse paciente apresenta para você? O que o físico desse paciente te conta? É um paciente que está bem? É um paciente que está estável? É um paciente que está torporoso? É um paciente que está em coma? É importante saber. Existem atendimentos que nós fazemos com os pacientes em coma também. E por que é muito importante a gente saber o estado geral desse paciente? Porque a partir desse estado geral, eu vou saber se eu posso conversar com esse paciente, confiar na informação que ele me dá. Eu posso entender se eu vou precisar fazer uma avaliação ativa ou uma avaliação passiva com esse paciente. Depois da avaliação, será que eu consigo reabilitar? Será que nesse momento eu preciso fazer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por ele? Eu preciso fazer alguma coisa por ele? Ele consegue fazer sozinho? Eu preciso entender esse estado geral do paciente. Tá num bom estado geral, o famoso BEG, quando a gente pega um prontuário, né? Além do estado geral, o cognitivo. Porque às vezes o paciente ele tá até aparentando bem. Tá corado, não tá amarelo, ele tá corado, bochecha, mucosa, tudo bonitinho. Mas às vezes o cognitivo dele não tá legal. É um paciente que tá confuso, é um paciente que tá em coma, é um paciente que tá muito sonolento, é um paciente que tá torporoso. E aí, com o cognitivo prejudicado, como que esse paciente vai entender o que eu vou falar para ele? Como que ele vai entender um comando? Ele vai conseguir se organizar para me contar as coisas que eu perguntar? Ou vai precisar recorrer a um acompanhante? A gente precisa saber quanto mais independente esse paciente for, melhor. Condição respiratória do paciente. Muitas vezes é um paciente que vai estar numa ventilação mecânica. Pode ser invasiva, está entubado, traqueostomizado, ou pode ser não invasiva. Pode ser uma máscara, pode ser só o oxigênio nasal, pode ser um capacete. Cada ventilação mecânica vai ter uma condição diferente para o paciente. Mas esse paciente está respirando sozinho? Ele está em ar ambiente? Ele está precisando de oxigênio? O que isso vai ter a ver com relação à alimentação? Dependendo da via de respiração desse paciente, se ele consegue respirar sozinho ou não, se ele está com algo invasivo ou não, dependendo, eu não vou conseguir ofertar uma alimentação para ele, vai precisar ficar em sonda. Às vezes, nós vamos precisar adaptar. Nossa, um paciente que está de máscara. Mas a gente conversa, vê com a fisioterapia qual a possibilidade, nesse sentido de condição respiratória, a gente trabalha muito com a fisioterapia. Às vezes, ele tá de máscara, mas a gente consegue ajustar para ele ficar 10 minutos sem essa máscara. Ou então ele tá com o oxigênio pelo nariz e ele consegue administrar. A gente consegue uma terapia com ele para ele aprender a parar de respirar, engolir e voltar a respirar de novo. Porque às vezes a condição respiratória o paciente descompensa, ele vai querer respirar na hora errada e engasga. Qual a via nutricional desse paciente? Ele está comendo pela boca? Se sim, qual consistência? Ele está de dieta geral? Pode comer o que ele quiser? Está de dieta livre? Ou ele está numa dieta pastosa? Ele está numa dieta líquida? Líquida restrita? Ele consegue essa alimentação via oral? Qual o risco dessa alimentação via oral? Ah, não, ele está de sonda. Qual sonda? Nasointeral?
gastrostomia, jejunostomia, é uma sonda que vai ficar ali muito tempo. Ele já estava com essa sonda antes de chegar no hospital, colocou depois. Em que momento? Por que que a gente precisa saber disso? Quanto mais tempo esse paciente permanece de sonda, mais dessensibilizadas as vias superiores dele ficam. A boca, a bochecha, a língua, a faringe, a laringe, o esôfago. Por mais que ele engula saliva quando ele consegue, saliva não tem pista. Então, engolir a saliva já é um passo? Já é um passo, mas está muito desensibilizado, porque não está passando alimentação por ali. E se for um paciente que está de sonda, é traqueostomia. Aí é que ele não está usando do pescoço para cima. Ele respira por aqui, ele come aqui por baixo, então pelo nariz, não está utilizando, não está engolindo. E isso pode prejudicar na hora que a gente chegar na avaliação, isso pode prejudicar a avaliação, porque vai estar muito desensibilizado a região. Oximetria. É um paciente que nas funções respiratórias estão ok, ele consegue estar com uma frequência respiratória normal, a oxigenação dele está normal, ou essa oxigenação está baixa? Precisa de um suporte de oxigênio ou não? A gente também avalia a oxigenação durante a deglutição, a gente vai descobrir por quê. Frequência cardíaca, como é que tá? Geralmente, de 70, 60 até 100, tá ok. Abaixo de 60, 70, bradicardia. Acima de 100, taquicardia. Por que que eu tenho que olhar essa frequência cardíaca? Se é um paciente que está com batimento muito baixo, ele vai fazer um esforço muito grande para comer. Às vezes nem compensa. Mas se ele está com uma taquicardia, ele pode ter uma condição respiratória diferente, mais ofegante, e ele também não vai conseguir coordenar a respiração e deglução, e ele não vai conseguir se estabilizar para conseguir comer. Também não vai compensar. E a gente começa fazendo também uma ausculta cervical e pulmonar. Por que cervical? Porque eu preciso saber se tem algum acúmulo de secreção. Esse paciente comeu tem muito tempo? Tem pouco tempo? Que tipo de secreção que está aqui? Tem secreção? Não tem secreção? E a pulmonar também, para a gente desvendar. É um paciente que já deu entrada com uma pneumonia? Não tem pneumonia, mas tem alguma coisa ali diferente? Será que tem um derrame pleural? Será que tem algum estridor, algum outro som que pode nos indicar alguma alteração pulmonar também? Que a gente precisa tomar um pouco mais de receio, um pouco mais de cuidado? Tudo isso a gente avalia antes de chegar à avaliação propriamente dita da fonoaudiologia. Eu preciso entender tudo isso aqui do meu paciente no físico ali primeiro. Mas depois que eu faço isso, eu vou chegar, vou me apresentar, vou conversar com esse paciente ou com o familiar, quando não for possível, né, o paciente responder, e a gente faz uma anamnese. A clássica anamnese, mas façam com muito cuidado, muito detalhe. A anamnese, ela vai indicar muita coisa para nós, muita mesmo. Então, são detalhes que os familiares ou o próprio paciente vai te contar que, que vão fazer muita diferença. Então, qual que é a queixa desse paciente? Por que que ele internou? O que que aconteceu? Ele tem alguma reclamação com relação à alimentação? A exceção da comida ruim, que às vezes o paciente acha a comida ruim a comida do hospital ruim, né? Então, fora essa queixa, ele sente alguma dificuldade? Ele engasga, ele tosse, ele fica cansado, porque nem sempre o paciente que tem disfagia, ele vai tossir. Nem sempre o paciente com disfagia vai ter alguma alteração de batimento de asa do nariz, vai ficar ofegante, nem sempre. Às vezes ele faz uma broncoaspiração silente e aí? Qual o histórico médico desse paciente? A primeira vez que isso acontece, que levou ele para o hospital, a primeira vez que acontece, já aconteceu antes? É algo que tem durado muito tempo?
como que está a compreensão desse paciente, desse familiar também. A gente precisa conversar com o familiar e ele precisa entender as informações que a gente passa. Por isso, nem sempre é interessante nós conversarmos em termos tão técnicos. Às vezes você pode até falar um termo técnico, mas explica para o paciente o que aquilo significa. Porque nem sempre ele vai conseguir te entender. E se ele não te entende, como que ele vai te ajudar? O paciente e o acompanhante, eles auxiliam muito a gente. Não é só a equipe de profissional. O paciente está consigo o dia inteiro. O acompanhante está com o paciente ali também. A gente está num recorte. Por mais que a gente fique 8, 12 horas dentro do hospital, 24, dependendo do lugar, por mais que a gente esteja ali, a gente não vai estar o tempo inteiro com o paciente. Então, ele precisa compreender, ou o familiar precisa compreender o que a gente está falando. É um paciente que usa traqueostomia. Se ele usa, por que ele está usando essa traqueostomia? Teve uma obstrução de via aérea superior? Conseguiu resolver essa obstrução? Ah, não, é uma traqueostomia de longa data. É uma traqueostomia que vai ficar. Ah, porque precisou retirar alguma estrutura, precisou. Tem um tumor ali que não tem como a gente operar, vai precisar ficar com essa traqueostomia. E junto com essa traqueostomia, existe uma sonda, que geralmente coloca. É o combo, né? Traqueostomia e sonda. E aí? A gente precisa entender. Porque se é um paciente que já tem uma traqueostomia prévia e uma sonda, essa sonda provavelmente vai ficar ali. E o nosso trabalho vai ser mais de conforto para esse paciente, vai ser mais para ele ter essa região de cabeça e pescoço ativa. Não com o objetivo de reabilitar. Qual medicação esse paciente usa? Por que é importante a gente entender da medicação? Muito efeito colateral da medicação atrapalha a gente. Então, tem medicação que vai deixar o paciente muito celorreico. Tem paciente que é quando o paciente ou produz saliva demais, ou ele acumula muita saliva quando está dando conta de engolir. Tem medicação que faz isso. Tem medicação que vai deixar a boca muito seca. Pacientes oncológicos, por exemplo, em tratamento de radioquimioterapia, tendem a ter um ressecamento da mucosa muito grande. Eles reclamam bastante. Tem medicação que vai rebaixar o nível de consciência, tem medicação que vai aumentar o nível de alerta do paciente. Tudo isso a gente precisa ponderar para saber se aquela alteração que a gente encontrou é uma alteração de fato do quadro do paciente ou pode ser secundária à medicação, tá? Para a gente não cair ali no erro. A ventilação mecânica, que nós falamos ainda agora da condição respiratória do paciente. É um paciente que está em ar ambiente, seja pelo nariz, seja pela traqueostomia, está usando oxigênio? Que tipo de auxílio de oxigênio ele está usando? É catéter nasal? É máscara? É capacete? É entubado? O que está acontecendo? E histórico de secreção. O histórico de secreção, a gente precisa entender por quê. Às vezes, é uma secreção que acumulou na garganta porque acumulou saliva. Mas pode ser uma secreção de alguma infecção que surgiu. Pode ser alguma secreção pulmonar que ficou parada ali. E aí o paciente não está dando conta de fazer o clearance faríngeo, que a gente chama, né? De fazer a limpeza faríngea ali. De onde vem essa secreção? Qual o aspecto dela? Qual a quantidade dessa secreção? Pacientes traqueostomizados, no começo, eles tendem a ser mais secretivos mesmo. Então, existe paciente que pode precisar de uma aspiração 4 vezes ou mais no dia, dependendo. Tem paciente que vai nem aspira ou se aspirar, vai ser uma vez no dia. E esse controle de secreção diz muito pra gente, tanto sobre infecção quanto controle deglutitório. A secreção, ou o paciente cospe ou ele engole. Ele tem que manejar essa secreção. Quando vai diminuindo essa secreção, ele manejou. Mas para onde ele manejou? Manejou para o pulmão? Manejou certinho para o estômago, para o esôfago? Isso a gente avalia também. Depois que a gente colheu todo esse histórico do paciente, conversou com ele, a gente começa uma avaliação mais ativa, né? Então, a gente foi lá, colheu os parâmetros de monitoração,
mediu frequência cardíaca, mediu oxigenação, mediu pressão, se for necessário, temperatura. É interessante a gente ver também se o paciente não está febril, né? Fez essa medida dos parâmetros, verificou as alterações respiratórias desse paciente, fez a ausculta cervical e pulmonar. Vai pensando, né? De fora para dentro. Eu gosto de pensar bastante assim, que me ajuda a lembrar tudo que a gente precisa fazer, porque é muita coisa. É para observar, para avaliar. Então, pensa de fora para dentro. Então, de fora. Colocou o oxímetro, se o paciente não tiver numa unidade de terapia intensiva, né, numa UTI, que ele vai ter essa monitoração 24 horas, mediu o parâmetro. Oxigenação, frequência cardíaca, alteração de respiração, ausculta cervical e pulmonar. Cervical e pulmonar. Avaliou tudo isso. E aí a gente entra já numa avaliação mais fonoaudiológica propriamente dita, né? Então a gente começa a entrar mais especificamente na nossa avaliação. Porque até então nós estávamos num geral para esse paciente. Agora não. Agora nós estaremos mais especificamente voltados para a fonoaudiologia. Depois que fizemos essa primeira parte, nós vamos começar com os reflexos patológicos e fisiológicos, ver o que pode, que deveria estar ali, o que não deveria estar ali. Então, reflexo fisiológico. Reflexo de vômito é fisiológico. O famoso reflexo de Geiger é fisiológico? É fisiológico. Mas ele está anteriorizado ou não está? Quando a gente coloca, estimula esse vômito do paciente, ele só de encostar na pontinha da língua, ele já dá ânsia ou ele está mais posteriorizado? Quanto mais posterior, melhor para nós. Ah, mas um reflexo patológico, um prisma. É um paciente que trava tanto a sua mandíbula que ele não consegue nem abrir a boca. As manobras fonoaudiológicas conseguem abrir a boca desse paciente ou precisa do auxílio de um dentista para ele usar o maquinário e conseguir abrir a boca para fazer uma higiene oral, por exemplo? Porque uma má higiene oral do paciente pode levar a um quadro pior de pneumonia. Se esse paciente está com a boca suja, aspira uma saliva, essa saliva vai para o pulmão contaminada por bactéria, por restos de alguma coisa ali, e aí pode piorar um quadro de pneumonia desse paciente. E aí? É um reflexo patológico que pode estar presente. Às vezes, a gente faz uma avaliação de sensibilidade e o paciente tem um espasmo, tem uma contratura muscular que não deveria, tem uma cinesinesia, você estimula um músculo, ele contrai outro junto, que não deveria. Então, a gente precisa avaliar isso. Então, a gente pode avaliar reflexo de vômito com a espátula, né? Pode avaliar no meio da língua. Se a gente colocar reto no meio da língua, esse reflexo vai ser ativado, mas preferencialmente faça pela lateral para não ser tão desconfortável para o paciente, tá? Porque a intenção é só avaliar se tem esse reflexo de vômito, que é um reflexo protetivo também, tá? Então pode ir pela lateral, ao invés de vir pela frente, vem pela lateral e alcança lá o arco palatoglosso, o arco palato-faríngeo, que também pode ativar o reflexo de vômito desse paciente, tá? Ana, não ativou reflexo de vômito. Aí a gente fica alerta para uma possível sensibilização e tomar bastante cuidado, que é um grande candidato a uma aspiração excelente, tá? Os órgãos da face, né, os órgãos fonoarticulatórios, em repouso e movimento. Esse paciente está lá, deitado, seja ele em coma, torporoso, alerta, qualquer que seja. Como essa musculatura está no repouso? É uma musculatura que está firme? É uma musculatura que está flácida? É uma musculatura que está tensa? Como que está isso em repouso? Ele consegue fazer movimento? Como que é esse movimento? Ele tem amplitude de abertura de boca? Ele consegue? Essa amplitude está legal?
ele faz o movimento correto, tem algum desvio de mandíbula, por exemplo, a língua dele consegue se movimentar em todas as direções, os lábios dele conseguem se movimentar, tem força para isso, porque não é só um movimento. Às vezes eu vou conseguir movimentar, mas é um movimento que eu vou ter somente flácido, fraco. Eu não vou ter força. Eu não vou conseguir contrair aquele músculo e manter essa contração. Porque às vezes para eu engolir, por exemplo, eu preciso de pressão. Eu consigo fazer pressão? Eu vou conseguir manter essa contração? Às vezes o paciente não vai conseguir. E aí pode prejudicar tanto a mastigação quanto a deglutição desse paciente. Como está a sensibilidade do nosso paciente? Tanto a sensibilidade perioral, intra e extraoral, então perioral ao redor da boca, extraoral, né, de bochecha, de testa, de língua aqui embaixo, a gente consegue movimentar muito da língua, ó. A gente consegue movimentar muito da língua, ver muito da língua por aqui. Então, como que está essa sensibilidade? Esse paciente consegue perceber variação de toque? Ele sabe onde você está tocando ele? Ele consegue perceber variação de pressão? Eu só encostei ou eu apertei esse paciente, tanto por fora quanto por dentro, tá? Eu vou lá, aperto a bochecha desse paciente, dou variação de pressão, de temperatura também, ofereço, né, o mais quente, o mais frio, uma temperatura ambiente. Esse paciente consegue perceber essa variação? Eu utilizo sabores também. Porque às vezes essas percepções o paciente tem, mas o gosto ele não está sentindo. Às vezes ele consegue perceber ali uma textura, consegue perceber alguma coisa, mas ele não consegue perceber o gosto, por exemplo. Se eu alterno ali um azedo e um doce, um salgado e um amargo, um salgado e um doce, ele consegue perceber essa variação, a sensibilidade também. Será que essas papilas gustativas estão funcionando? Os pacientes pós-Covid sofreram muito com isso, né? Além dessa sensibilidade intra, peri e extraoral, olfato também é interessante, tá? Porque o olfato, ele precede o paladar. Então, a gente já começa a, a comer sentindo o cheiro, tendo vontade de comer. Isso é legal da gente avaliar um plus ali na hora da gente avaliar o paciente, porque às vezes ele não tá com um olfato muito bom, ele não sente muito cheiro e fica inapetente. E aí altera também a percepção de sabor dele, tá? E aí a gente precisa ficar de olho nisso também. O paciente que tem dente ou não. Se ele tem dente, ele tem todos os dentes ou ele tem falha? A dentição, ela está diretamente relacionada a, primeiro, postura dos músculos, tá? Uma falha dentária pode corroborar para uma alteração muscular também, tá? O dente ele ajuda na sustentação muscular. O osso sustenta o músculo, né? E o músculo sustenta o osso. Então, o dente também ajuda nessa percepção, tá? Nessa manutenção do músculo. E às vezes, paciente edêntulo, sem dente, às vezes a gente precisa adaptar um pouco da consistência. Ele até consegue comer pela boca, mas a gente precisa ajustar essa consistência. No paciente sem dente pode, por exemplo, comer uma carne? Dependendo, se ele tiver força de língua, pode. Ele consegue mastigar com a língua. É trabalhoso, mas dá para adaptar com cuidado, tá? Mas geralmente pacientes edêntulos, eles normalmente estão com uma dieta pastosa. Quando for possível, avaliar a voz desse paciente. Por que eu preciso avaliar a voz? A voz, ela surge na prega vocal, lá na laringe. Só que essa laringe, a principal função dela não é falar, é proteger o pulmão. Então, um paciente que tem uma qualidade vocal
alterada, ele pode ter uma alteração de deglutição também. Por quê? Um paciente que está com uma voz muito rouca, uma voz muito soprosa, a gente escuta o ar ali passando. Isso pode ser indício de que a prega vocal não está vibrando muito bem, não está movimentando muito bem e não está fechando muito bem também. Se ela não fecha, ela não vai vedar a passagem para a comida não passar. Isso pode acontecer. Então, a gente precisa ter essa avaliação vocal. E essa avaliação vocal, ela precisa ser feita antes e depois da deglutição, porque às vezes ficou acúmulo de algum alimento aqui retrofaríngeo, e aí a voz vai indicar para a gente, às vezes o paciente não vai tossir, mas tem uma alteração da qualidade vocal, com uma voz molhada, que a gente chama, porque a voz permeou ali onde não deveria, tá? Depois que a gente conseguiu avaliar tudo isso aqui, aí a gente vê se tem condição de avaliar a deglutição desse paciente, tá? Por quê? Às vezes a gente encontra tantas alterações nesses outros aspectos que avaliar a deglutição fica inviável. Às vezes é um paciente que não está dando conta nem de engolir a saliva dele. Mas tem paciente que ele não está conseguindo engolir a saliva, mas a comida pastosa ele consegue porque mudou a consistência. Então, a gente precisa avaliar com muito cuidado todos esses outros aspectos para aí sim a gente iniciar uma avaliação de deglutição. E como que a gente começa? Por onde a gente começa? Qual a melhor consistência? Depende. Depende do nível de alerta desse paciente. Às vezes é um paciente que até acorda, mas não se mantém 5 minutos acordado, você não vai avaliar a deglutição dele. Não, o paciente está acordado, ele mantém mais de 5 minutos de atenção, posso avaliar a deglutição dele. Mas é um paciente que teve um AVC numa área muito importante que vai causar uma disfagia grave. Eu não vou começar por um líquido. O líquido geralmente é o mais fácil de engasgar. Por quê? A gente vai ter muito controle. Foi um AVC que pegou aqui a parte frontal e ele não tem uma movimentação muito bacana. A fase oral da deglutição dele vai estar péssima, porque ele não vai conseguir mastigar, ele não vai conseguir movimentar muito bem ali. E aí, como que a gente vai fazer? Ele não tem controle oral. Se eu colocar o líquido, ele não vai conseguir ajustar o líquido dentro da boca. Às vezes a gente engrossar um pouquinho esse líquido, já vai dar certo. Não, é um paciente oncológico. Fez uma hemimandibulectomia, retirou parte da língua também. Aí pastoso para ele já não vai ser interessante. A gente geralmente começa com pastoso, né? Geralmente uma postura mais segura para os pacientes. Mas é nesse caso de um paciente oncológico, por exemplo, que não tem uma parte ali do rosto, geralmente a gente vai começar pelo líquido. É um paciente que a saliva dele não está conseguindo engolir, mas uma dieta livre ele consegue. Pode acontecer. Então, avalia qual a injúria do paciente, quais as partes afetadas, e aí você decide se qual a melhor consistência. A musculatura dele comporta aquela consistência, ele tem um bom controle oral, que se você colocar o líquido ali, ele não vai vazar lá para trás de uma vez. Aí a gente precisa avaliar como que está esse paciente. Essas imagens eu tirei do tratado, né, de disfagia, e a gente tem ali um primário, né? Um protocolo ali um pouco mais primário para essa avaliação à beira-leito. Mas para quem está começando, é interessante porque dá um norte muito legal para esse paciente, né? Então, aqui, a gente tem todos os dados do paciente, né, que a gente colheu lá na anamnese, início e evolução dos sintomas, o que está acontecendo, qual a queixa desse paciente com essa alimentação, as características comportamentais, é um paciente que está alerta, prostrado, ele coopera, não coopera, a postura e posicionamento, como que ele está. Às vezes, a gente só ajusta a postura do paciente, ele já engole, que é uma beleza, tá? Tem história de aspiração, tem histórico de traqueostomia. Se tem traqueostomia,
qual que é o tipo, é metálica, é plástica, qual o tamanho, tá uma cânula mais grossa ainda, já conseguiu diminuir essa cânula. Tem hospital que prefere, né? Cada hospital tem uma realidade. Então, tem hospital que prefere diminuir gradualmente, né, o calibre da traqueostomia, até esse paciente conseguir ficar com uma traqueostomia bem pequena. Geralmente, eles trocam da plástica para metálica, e aí, depois que trocou pela metálica, aí retira, faz o trabalho de decanulação. Tem hospital que não. Ah, já conseguiu desinsuflar o cuff do paciente? Tem até o cuff aqui que está inflado, parcialmente está desinflado. Tem hospital que, não, já conseguiu desinflar o cuff, já vamos tamponar e vamos começar o trabalho para tamponar e já tirar essa traqueostomia logo. Então, veja qual a sua realidade, como que o seu hospital trabalha, tá? E aí vem uma grande questão. Traqueostomia, ela causa disfagia? Não. Traqueostomia não causa disfagia. Ela pode piorar um quadro de disfagia? Pode. Por quê? Se a gente pensar numa mangueira, por exemplo, essa mangueira tem uma pressão, eu tô lá aguando as minhas plantas. Essa mangueira tem uma pressão. Agora, se eu faço um furo, sei lá, um bichinho foi lá e mordeu, fez um furo, alguma coisa. A água que vai sair quando eu estiver molhando a minha planta vai ter a mesma força de antes? Não vai. Então, eu perco um pouco de pressão. Essa pressão pode piorar um quadro de disfagia, mas não causa uma disfagia, tá? Isso é importante a gente saber. Outra coisa, cuff. Para que serve o cuff? O cuff, ele serve para aumentar a pressão intrapulmonar. Então, quando a gente tem o balonete que está inflado aqui dentro, tem o balonete de fora, não apertem o balonete, tá? Para ver qual que é a pressão que está lá, não aperta, porque se você apertar aqui, tá apertando lá dentro, pode machucar o paciente, tá? Só observa ali, se tiver um cufômetro, faz a medição de quanto que está a pressão, tá? Ver como que está a pressão ali, se está uma pressão adequada. Se esse cuff ele está inflado, é porque ele vai tampar aqui, né? A traqueostomia não precisou, não fez perder pressão. Então, eu vou tampar para esse ar não escapar aqui por fora, aqui por cima, perdão. Para esse ar não escapar. Então, eu inflo o balão aqui, que aí esse ar vai ficar só diminuído aqui. Eu diminuo esse espaço entre o nariz e a traqueostomia. O ar não precisa passar por aqui. Ele já está aqui, ele vem com mais pressão. Eu ajudo a ter essa pressão intrapulmonar. Melhorou, estabilizou o padrão de respiração, conseguiu estabelecer pressão intrapulmonar, não tem por que esse cuff está insuflado, tá? Ah, Ana, mas o cuff ele ainda está insuflado para prevenir a aspiração do paciente. Você não vai prevenir. Aspirações maciças, nossa, é um paciente que tá um frasco de secreção por dia. Aí você vai prevenir uma aspiração maciça. Mas microaspirações você não vai prevenir, tá? Cuff não previne aspiração. Por quê? O balonete do cuff, ele é de plástico e ele é todo retinho. A nossa traqueia, ela tem anéis. Pensa no nosso dedo aqui, entre um dedo e outro, vai ter uma ondinha, não vai entrar? Quando a gente pensa aqui, ó, vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui. Se eu coloco alguma coisa reta, ó, se eu coloco alguma coisa reta, ainda assim não vai ter um pouquinho de reentrância. Isso também acontece com o paciente. Então, cuff, aspiração maciça, ele pode até prevenir, mas microaspiração, não. Cuff não previne aspiração. Ah, o médico pediu para tirar a traqueostomia só quando tirar a sonda. Também não precisa. Traqueostomia é majoritariamente para fins respiratórios, tá? Resolveu a questão respiratória? Pode começar a trabalhar. A gente até brinca na fono que é mais fácil tirar uma traqueostomia que tirar a sonda. Então, paciente que tem condição de ficar sem a traqueostomia, pode deixar ele sem a traqueostomia.
tá? A sonda a gente vai trabalhando para tirar depois, não tem nenhum problema, ok? E se o paciente tem essa traqueostomia, qual a necessidade de aspiração? Para a gente controlar aquela secreção que a gente falou lá no início. Como que é a alimentação desse paciente? A gente também falou sobre isso, né? É uma alimentação alternativa? Qual que é a quantidade? Que tipo de dieta que está passando? Qual a velocidade? Tá em bomba de infusão? Tá contínuo? Como que tá acontecendo isso? Ah, não, ele não tá de via alternativa, ele tá de via oral. Como que esse paciente se sente? Ele consegue expressar? Ele demonstra? Às vezes ele não fala, ele não verbaliza, mas ele demonstra algum desconforto? Tem acúmulo de alimento? Onde que esse acúmulo está? A gente oferta, né? Quando possível, a gente oferta o alimento para o paciente e vê. Tem acúmulo na fase oral? Abriu a boca, tá? Ele já engoliu mais de 3 vezes, até 3 vezes é aceitável, tá? Para limpar a boca. Ele já engoliu mais de 3 vezes e ainda assim tem resíduo de alimento na boca. Alerta importante, não tem um bom controle oral. Precisa trabalhar a frase oral, tá? Ah, não, aqui em cima ele até consegue engolir, mas quando eu faço a ausculta cervical aqui, tá cheio de acúmulo de comida aqui dentro. Aí aqui já é bem mais perigoso, porque qualquer movimento que o paciente faz, tchum, quer ir para o buraco errado, né? Tem dificuldade no trânsito oral? Ele consegue mastigar? Ele tem uma boa mobilidade de boca, de língua, de lábios, de bochecha? Ou a dificuldade dele está no trânsito faringoesofágico? A faringe dele está custando a levantar. O esôfago dele, a faringe dele está custando a mandar o alimento para o esôfago dele não está funcionando. Como que tá? Aí precisa fazer a ausculta, monitorar também. Nesse momento, quando a gente fala que eu falei para vocês, né? A gente precisa monitorar oxigenação e frequência cardíaca, porque nesse momento aqui, para a gente avaliar a aspiração, se o paciente tosse, perfeito, já é um indício muito grande para a gente, tá? Mas às vezes esse paciente não tosse, ele vai ter uma aspiração excelente. E aí tem duas formas da gente pegar essa aspiração, no geral, tá? Primeiro, exame objetivo, ou uma videoendoscopia da deglutição, ou um videodeglutograma. Se no seu hospital, na sua realidade, tiver um desses dois exames, perfeito. Agora, não, Ana, não tem como fazer esse exame. O que que a gente pode fazer? Monitorar frequência cardíaca e oxigenação. Em geral, pacientes com broncoaspiração excelente, que não dão indício para a gente por tosse, batimento da asa do nariz, fica ofegante, fica cansado, come um pouquinho, já para. Se ele não dá esses sinais, mas ele está emagrecendo muito, não está conseguindo manter a nutrição, às vezes, na hora que a gente faz a medição, o paciente, na hora de engolir, vai cair um pouco da oxigenação, é normal que a gente faz a apneia da deglutição, tá? Então, até 5 pontos, normal. A oxigenação do paciente estava 97, ele engoliu, foi para 92, 93. 92 você fica alerta, mas até 93, ok, normal. Agora, a oxigenação desse paciente estava 97. Ela foi lá para 89. Caiu mais de 5 pontos, pode ficar alerta. Na hora da deglutição, caiu mais de 5 pontos, depois voltou, fica alerta que pode ser uma aspiração excelente. Mas nem sempre a oxigenação desse paciente vai mudar. O que é que pode mudar? Frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca era uma frequência que estava linda, 80, 75. Na hora que o paciente engoliu, foi lá para 120, 130, 150, ele terminou de engolir e voltou ao normal. Indicou um esforço cardíaco muito grande. Por quê? Porque foi pro pulmão. Tá? Então, a gente às vezes pode pegar a aspiração silente nesse monitoramento, tá? Tem risco de aspiração antes, durante, depois da deglutição, em todos os momentos, ele tem todas as fases alteradas. E aí, o que está acontecendo com esse paciente? Né? Precisou de manobra? Precisou de manobra de limpeza? Precisou de manobra de proteção? Você precisou de manobra. O paciente entendeu o que é para fazer? O familiar entendeu o que é para fazer?
A gente precisa. Lembra lá que o pessoal precisa compreender tanto o paciente quanto o acompanhante? Aqui vai fazer, perdão, aqui vai fazer bastante diferença, tá? Aqui a gente tem uma triagemzinha cognitiva, né? Falando de comunicação, de coordenação. Então, como que tá a memória de curto prazo? Você deu uma informação para o paciente, perguntou para ele, se a memória de curto prazo tá boa? A orientação, que dia é hoje? Onde você tá? Seu nome, sua idade? O paciente sabe? Em que mês estamos? Em que ano? Você sabe onde está? Tudo isso a gente faz uma triagem cognitiva, tá? Uma triagem de comunicação. Esse paciente consegue compreender? Ele consegue compreender ordem simples, ordem complexa, perguntas e respostas de sim ou não? Ele consegue ter essa compreensão? E a expressão dele, como que tá? Sabe contar de 1 a 10? Falar os dias da semana, nome, endereço, meses do ano. E quando ele fala, dá para entender? Ou tá todo arrastado? Dá para entender uma ou outra palavra? Não dá para entender? Dá para entender com muito esforço? Não dá para entender nada? Como que é essa articulação? Ele consegue abrir a boca para falar? Ou ele fala muito travado? Ou ele fala meio mal assim, você nunca não consegue entender? Como que tá esse controle? A velocidade de fala está normal, reduzida, alterada. E aí aqui a gente entra na parte de avaliação sensorial, né? Que a gente viu que a parte motora é muito importante, mas a parte sensorial também. Então, a gente avalia lábios. Como que tá o vedamento em repouso? Como que tá a protrusão? O beijo, né? Retração, sorriso, protrusão, retração rápida, diadocinesia também, força, como que está a sensibilidade ao toque, direito, esquerdo, superior, inferior, superior, inferior, faça os quadrantes, tá? Avaliação de língua. Como que está a protrusão? Ele consegue protruir reto? Protruir para baixo? Como que está a retração? Lateralização, direita, esquerda, lateralização rápida. Língua na bochecha, elevação de ponta, língua no lábio superior, por fora e por dentro, depressão. Como que tá a força? Pode avaliar empurrando uma espátula, tá? Lateral, força de lateralização também. A lateralização é importante para a hora da mastigação, tá? Quem faz a lateralização da comida é a língua, tá bom? E precisa de ter força na hora de engolir também. Língua na bochecha esquerda, na direita. Elevação de dorso com a espátula. Como que tá a sensibilidade? Vai testando todos os terços, vê como que esse paciente responde, se ele responde, tá? Palato mole, a gente também precisa avaliar a úvula lá atrás. Geralmente esse é um exercício legal de fazer para avaliar o paciente, porque palato mole, ele veda a cavidade nasal, evita regurgitação nasal para o paciente, tá? E ajuda a auxiliar na pressão também faríngea, tá? Então, tem desvio de linha média? Não tem, que se tiver, pode ser uma alteração do nervo motor, tá? Uma alteração do décimo nervo valvático, então. Elevação, consegue elevar, diadocinesia, sensibilidade também, cuidado para avaliar, tá? Sensibilidade do palato mole. Não vá direto no palato mole, que você pode ativar reflexo de vômito no paciente. Faça movimentos em arco. Então, você vai começar a colocar a espátula, vai fazendo esse arco no céu da boca até chegar lá, que evita, você desensibiliza um pouco o paciente, tá? Mandíbula, ele consegue abrir a boca, consegue fechar, lateralizar, porque a gente precisa saber como que tá essa TM, se tem trismo ou não. A laringe, na qualidade vocal, que a gente já conversou sobre ela. Tosse voluntária. Se eu pedir para esse paciente se ele consegue, tem força, se tiver um peak flow,
pode medir, tá? A tosse desse paciente acima de 160 é o normal, tá? A minha tosse, por exemplo, a minha tosse é completamente ineficaz porque eu tenho muita rinite. Então, a minha tosse voluntária é muito ruim. Veja se o seu paciente também é. Tempo máximo de fonação com relação a SZ. Quanto maior o tempo máximo de fonação, melhor a sustentação da vedação dessa prega vocal, melhor a proteção do paciente de via aérea inferior, tá? Tá uma laringe muito elevada, pode ser mais fácil de broncoaspirar. Uma laringe muito baixa também pode ser que seja muito fácil, porque tá muito baixo, já vai direto e acumula ali, tá? Como que tá a intensidade dessa voz? Emissão modulada. A, I, U. Movimento da deglutição. O teste dos três dedos, né? O famoso teste dos três dedos. Ele movimenta mais ou menos, consegue ter essa expansão laríngea, que a gente chama. Como que tá o movimento da fonação? I, U, I, U. Tá vendo que ela sobe e desce? Como que tá esse movimento também? Conta de 1 a 10. Como que esse paciente consegue fazer isso? Tá? Aqui nas bochechas, consegue encher, passar de uma bochecha para outra, sensibilidade, tons, consegue fazer tudo. A paciente que tem prótese, essa prótese está bem adaptada, está mal adaptada, porque prótese mal adaptada dificulta a mastigação, tá? Então, vai alterar a alimentação do paciente também. Como que está a higiene oral, a mastigação. Ele consegue fazer uma mastigação bilateral alternada? Ah, não, é um paciente que tem algum problema de ATM, ele precisa de uma mastigação vertical. Ele não consegue fazer uma lateralização. Ele vai precisar, é tão severa que ele precisa de uma mastigação vertical. Ele consegue fazer isso com eficiência? Como que está a deglutição de saliva? Consegue engolir ou está acumulando? Ah, não, paciente tracostomizado. E o teste do azul? Se você tem muita dúvida, pode fazer, tá? Mas ele não é um teste para ser feito com todo mundo. Antes de você chegar nessa questão, você já avaliou muita coisa desse paciente. Então, dá para você saber se ele vai ter essa defesa de deglutição ou não, tá? Como que ele engole? A saliva, os líquidos pastosos, os pastosos e os sólidos. Cada consistência tem um jeito de engolir, tá? Tem um jeito, tem uma força, tem uma postura. Então, fica ali. Precisa se avaliar quando possível, avaliar o máximo de consistências possível, tá? Aqui a deglutição que a gente falou, né? Aqui falou 4, geralmente faz com 3. Para ver como que tá, né, essa elevação, se o problema tá nos músculos supraioides, nos infraioides, o tempo de trânsito oral, qualidade vocal após a deglutição, para ver se não ficou nenhuma voz molhada, se teve risco de aspiração antes, durante ou depois. Por que que antes da deglutição? Porque pode acontecer escape posterior, tá? Escape anterior é quando a comida escorre pela boca. Escape posterior é quando a base de língua não está funcionando muito legal e antes do paciente engolir, a comida já está escorrendo lá para a laringe, para a faringe, na verdade, já está escorrendo antes desse paciente engolir. Então, pode ser que esse antes vá para o pulmão, tá? E pode ser uma aspiração antes de engolir, porque não está funcionando muito bem aqui atrás, tá? Se o paciente tem traqueostomia, esse alimento sai pela traqueostomia, aí a gente precisa observar, tá? Aí aqui é legal de fazer um Blue Dye Test, né? Modificado, que é com alimentação. O Blue Dye Test original é com a saliva, o modificado é com a alimentação. Aí compensa fazer, tá bom? Avaliou tudo isso com o seu paciente, aí você define a conduta. Ah, ele tá com uma mobilidade de boca muito ruim, uma fase oral muito ruim. Mas, geralmente, a tendência é que a fase faríngea também fique prejudicada. Mas tem paciente que consegue não ter uma boa qualidade oral, mas consegue ter uma fase faríngea bacana, tá?
Então, será que uma alimentação pastosa é viável para ele? Ou um sólido macio? Tipo uma comida bem cozidinha que vai desmanchar na boca, que ele não vai precisar trabalhar tanta mastigação? Ou é um paciente que não vai conseguir, eu vou precisar de uma dieta líquida para ele, porque o líquido está sendo mais fácil e com menos risco. Aí a gente vê quais os achados e define a melhor conduta para esse paciente. Nossa, eu avaliei todas as consistências, testei de tudo. Esse paciente não consegue ter uma via oral segura. Eu vou precisar trabalhar isso com ele. Aí indica-se a via alternativa. Pode ser uma sonda nasointeral ou uma GTT. Depende da realidade do paciente, tá? Esse paciente terminou essa avaliação, vai lá, faz a evolução do seu paciente. Se precisar de terapia, vê quais as alterações você encontrou. Você encontrou alteração de força, alteração de movimento, alteração de sensibilidade? Para cada um você traça um objetivo específico, tá? É um lábio que não está vedando, então eu vou melhorar esse vedamento labial. Essa origem do vedamento labial é somente do lábio ou é um masseter e uma bochecha que não estão conseguindo sustentar? Aí a gente vai avaliando e isso acaba ficando muito particular de cada paciente, porque cada alteração dele vai ser de uma forma diferente, tá? Mas conseguiu avaliar? Percebem que a gente precisa gastar tempo com o paciente? Olha o tanto de coisa que a gente precisa fazer. No começo, para quem está começando agora, é normal que você gaste uma hora e pouco com cada paciente, tá? No começo, a gente tem dificuldade, a gente fica inseguro, peça supervisão para um colega, peça supervisão para o seu superior, porque eles vão te ajudar muito, tá? Ter essa expertise. Com a prática, aí você vai entendendo melhor desse paciente. O que que esse paciente, o que que você espera desse paciente, qual o melhor prognóstico, qual a melhor consistência, qual a melhor via de alimentação para esse paciente, tá? Ana, e a comunicação? Quando possível, estimulem a comunicação. As famosas afasias, por exemplo, as afasias ou as disartrias e as apraxias, aí cabe uma aula à parte para elas também, porque a comunicação, às vezes, ela fica em segundo plano, porque a nossa grande principal, nosso grande principal objetivo é fazer com que esse paciente coma, com que esse paciente seja nutrido, e a comunicação, como eu falei lá no começo, às vezes ela fica um pouco coadjuvante, né? Mas, nossa, ele não está conseguindo se alimentar pela boca ainda, eu vou precisar fazer terapia. A terapia para disfagia pode incluir muito da comunicação, tá? Como nomeação, compreensão. Aí a gente precisa fazer uma avaliação da comunicação à parte e ver o que esse paciente apresenta. O que esse paciente apresenta para nós, ok? E aí, foi essa parte que eu falei, né, sobre as condutas, que a gente precisa tomar. Então, avaliou a disfagia desse paciente, avaliou a deglutição desse paciente. Não apresentou disfagia? Tem dieta livre, uma dieta geral para ele e tá tudo certo. Encontrei uma disfagia. É uma disfagia leve, moderada, grave. Qual o risco desse paciente se alimentar pela boca? Avalia isso. Avaliou qual disfagia esse paciente tem, qual a gravidade, é uma disfagia oral, é uma disfagia faríngea, é uma disfagia orofaríngea, é uma disfagia esofágica. Tá tudo ruim? Vê qual classifica essa disfagia, tá? E vê qual a melhor consistência para esse paciente. Esse paciente pode vir oral? Pode vir oral? Vê qual a melhor consistência. Não pode vir oral? Veja o que é melhor para o seu paciente, se é uma sonda nasointeral ou se é uma gastrostomia, tá? É um paciente que está muito agitado, ele vai ficar arrancando a sonda toda hora, indica uma GTT se esse paciente tiver condição. Não, é um paciente que dificilmente ele volta para a via oral dele. Ele realmente vai precisar ficar de sonda e a gente vai
vai fazer um trabalho de conforto com ele. Então, a EAGTT acaba sendo mais viável quando é possível para o paciente, se ele não tiver nenhuma obstrução, porque aí tende a ser mais confortável para o paciente, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar sua dúvida lá na Asteri Consultorias, que nós estamos à disposição para te ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula.